Fala galera do terceiro ano, e aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é Daiane, tô aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 4. Hoje a gente vai estudar com o eixo temático Produção e Organização do Espaço Geográfico, mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas, novas geografias, redes de comunicação, informações e transporte. Pessoal, atenção ao tema tópico que é o centro da aula, que são as redes de transporte no Brasil, ok? A habilidade verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas. Capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes dos processos produtivos e de transporte. Hoje vai ter como conteúdo transportes, globalização, economia e sociedade, mas lembrando que o foco central da aula são as redes de transporte no Brasil. Montei aquela apresentação de slides show para vocês com síntese do conteúdo. Anotem, registrem e bora começar. Toda a nossa dedicação, então, para entender melhor sobre a rede de transporte no Brasil. Bora começar. Por que a gente precisa debater sobre isso, terceiro ano? Olha, a gente precisa pensar sobre rede de transporte, no caso do Brasil, porque nós vivemos em um país de dimensões continentais. Somos o quinto maior país em dimensão continental. Diante disso, é preciso que o nosso país tenha uma ampla rede articulada, que ligue os diferentes pontos do território nacional de norte a sul, leste a oeste, para que assim propicie o melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. Quando a gente faz uma análise das redes de transporte no Brasil, a gente observa que até a década de 50, 1950, a economia brasileira era totalmente voltada para a exportação de gêneros primários, açúcar, café, ouro, diamante, por aí vai. Mas, até a década de 50, o sistema de transporte ele ficou limitado à exportação pelas vias, fluviais e depois pelos portos e dentro do território nacional, principalmente pelas ferrovias. Só na segunda metade do século XX, é que houve um maior investimento e houve, de fato, uma política de transportes para o Brasil. Só que essa política de transporte se concentrou. Não foi uma política que foi intermodal, ou seja, que investiu em vários modais de transporte. Não, foi uma política direcionada, foi uma política concentrada e que concentrou a maior parte do dinheiro, dos recursos, nas rodovias. Isso faz com que o setor rodoviário, que é o segundo mais caro, ele só perde para o aéreo, movimente até o final do século XX, mais de 60% das cargas. Falando hoje de século XXI, o setor rodoviário é responsável por mais de 60% dessas cargas ainda, Então, o setor de rodovias concentra toda a circulação de cargas do Brasil, ou a maior parte dela. E por que isso é importante? A gente tem que debater sobre isso. Porque se a gente quer aumentar as exportações, se a gente quer também importar mais, e se a gente quer investimentos estrangeiros no nosso país, é preciso que os empreendedores tenham meios de transporte eficientes, que ofereçam condições favoráveis a eles. Do contrário, não vai dar certo. Vamos pegar um pouquinho de cada um desses modais. Falando sobre as rodovias, elas são responsáveis pela maior parte dos fluxos, tanto de mercadorias quanto pessoas. Quase todas as políticas públicas feitas pelos governantes brasileiros priorizaram a construção de estradas. O governo de Juscelino Kubitschek foi o primeiro deles a fazer um investimento claro, direcionado para essas estradas, que naquele contexto tinham o evidente interesse de atrair empresas estrangeiras do setor automobilístico para se instalar no país. E também tinham como premissa e também tinham como proposta integrar as diferentes partes do território brasileiro, sobretudo a região norte ao restante do país.
É importante ressaltar que as rodovias têm um custo de manutenção muito mais elevado do que outros meios de transporte e que, no geral, a qualidade das rodovias brasileiras é muito ruim. Nessas rodovias em que a qualidade é muito ruim, nós observamos rodovias não pavimentadas e algumas sem manutenção alguma. Essa é a malha rodoviária do Brasil, de acordo com o mapa do IBGE para 2014. Então, vocês conseguem perceber pelo mapa que essas linhas vermelhas representam as rodovias. Então, elas estão em todas as regiões do Brasil, mas, sobretudo, elas estão mais concentradas no litoral e especialmente no Sudeste e no Sul do Brasil. Vamos falar agora um pouquinho sobre as ferrovias. Elas foram o transporte predominante no Brasil até o século XIX, sobretudo no Sudeste. O auge das ferrovias no Brasil foi durante o período do café e atualmente existem ferrovias em construção no Brasil, mas a grande maioria delas estão com suas obras paradas ou atrasadas. Elas apresentam um custo elevado de construção, mas a manutenção é muito simples e barata. Além disso, as ferrovias são muito eficientes do ponto de vista ambiental, porque geram pouca poluição e têm um custo energético baixo, ou seja, elas são mais eficientes, né? As locomotivas transportam um volume maior de carga, consumindo menos combustível. Apesar de todas essas vantagens que eu citei aqui, essa é a nossa malha ferroviária, muito menor do que a malha rodoviária, que é a que eu mostrei anteriormente. Então, vocês observam aqui que na região norte nós temos praticamente um vazio ferroviário, né? E mesmo em outras partes do Brasil, nós temos um volume muito pequeno de ferrovias. Falando agora sobre as hidrovias. Elas possuem pouquíssima representatividade no Brasil, apesar do nosso país ter um grande potencial hídrico por conta do grande volume de água, de recursos hídricos. Esses investimentos que são pequenos podem estar relacionados com o fato de que no Brasil muitos dos nossos rios são rios de planalto, ou seja, são rios que têm um relevo mais acidentado e que, por isso, para se tornarem navegáveis, exigem obras de correção, como, por exemplo, a construção de eclusas, que são responsáveis por elevar as embarcações e rebaixar as embarcações quando elas forem passar em desníveis. A partir da década de 1980, com a criação do Bloco Econômico Mercosul, começou a se exigir mais das hidrovias, com o objetivo de integrar os países do Cone Sul, com os objetivos ali de integrar Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Beleza? Esses são os nossos caminhos fluviais. Então, vocês observam que nós temos muitos rios, mas eles são subaproveitados em termos de hidrovias. Nós temos aqui essas 6 principais hidrovias, que são a do Solimões Amazonas, a do Tocantins, a do São Francisco, a do Paraná Tietê, que é super importante para a integração do Mercosul, a hidrovia Paraguai e a hidrovia Sul, beleza? Agora falando sobre as aerovias ou caminhos aéreos. Nós temos uma empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária que é responsável por administrar os aeroportos, que é a Infraero. Ela foi fundada em 73 e ela é uma empresa pública federal. Como eu disse, ela é responsável por manter a infraestrutura e administrar os transportes aéreos no país, sobretudo os aeroportos. É um meio de transporte de custo elevado em termos de voos domésticos, voos no interior do território brasileiro. A Latam é a principal empresa e é bom ressaltar que a aviação brasileira vem crescendo muito nos últimos anos e que aqui no nosso país a gente também tem companhias internacionais atuando. Essas são algumas estatísticas do transporte aéreo, né? Então, esse mapa representa a malha aérea doméstica. Então, vocês conseguem observar aqui, né, que nós temos uma concentração de vias aéreas aqui no litoral do território brasileiro e principalmente aqui na região sudeste, né? Então, essas linhas, elas representam uma concentração das vias aéreas no território brasileiro, ok?
Vamos concluir aqui o que a gente observou. Vamos falar em termos de capacidade de carga. Quando a gente fala em capacidade de carga, uma barcaça, que é um barco de condições bem grandes mesmo, é capaz de transportar 1.500 toneladas de carga. Um comboio formado por 12 barcaças pode chegar a transportar 18.000 toneladas. Um vagão ferroviário, pode transportar 100 toneladas. Já uma composição puxada por uma locomotiva formada por 60 vagões pode transportar até 5.000 toneladas de carga. Uma carreta, por sua vez, transporta apenas 26 toneladas. Então, se a gente for observar, entre hidrovias, ferrovias e rodovias, para o transporte de carga, o mais vantajoso são as hidrovias e, em segundo lugar, as ferrovias. E só em terceiro lugar, as rodovias, que contraditoriamente é o meio mais usado no Brasil. Uma barcaça equivale a 15 vagões, que equivale a 58 carretas. Então, se a gente transportasse a carga por essa uma barcaça, olha quantas carretas estariam fora das rodovias, fora desses congestionamentos e gerando menos combustível. Seriam 58 carretas a menos. Em termos de eficiência energética, novamente, o transporte hidroviário é mais eficiente do ponto de vista energético. Olha só, 1 galão de combustível transporta 1 tonelada em 952 quilômetros usando barco. Isso em navegação interna. Nós não estamos falando de navegação externa. Nós estamos falando de hidrovias fluviais, tá bom? Então, repetindo. Se eu quero transportar 1 tonelada com 1 galão de combustível através de um barco, ele vai usar esse galão para transportar essa 1 tonelada e vai andar 952 quilômetros. Então, ele vai percorrer uma distância bem grande, transportando 1 tonelada usando 1 galão de combustível. Um trem, ou seja, uma locomotiva puxando os vagões, vai transportar essa mesma 1 tonelada usando 1 galão de combustível e ela vai percorrer 374 km. Então, a gente vai ver que a eficiência energética do trem é menor do que a eficiência energética das hidrovias, dos barcos. O caminhão é menos eficiente ainda, porque para transportar 1 tonelada usando 1 galão de combustível, ele vai percorrer apenas 109 km. Então, ele é bem menos eficiente do ponto de vista energético. Então, consome muito mais combustível. Por isso, os fretes acabam ficando até mais caros também. Pessoal, então o que a gente conclui disso tudo? Que os meios de transporte no Brasil precisam urgentemente passar por uma diversificação para que o nosso meio de transporte seja menos dependente de rodovias, principalmente no deslocamento de mercadorias e pessoas. Portanto, o que a gente conclui? Que é preciso instalar uma matriz multimodal, ou seja, com vários sistemas de transportes diferentes e que sejam de fato integrados, senão não adianta nada. Amanhã fiquem ligados aqui no canal que eu vou postar a aula de correção da semana 4. Um beijo, até lá!